É com muita alegria que nós estamos realizando este percurso sinodal. É um caminho muito bonito de sinodalidade. Nós queremos caminhar juntos. Nós queremos uma igreja que decida juntos. Uma igreja em que todos, unidos, procuremos fazer um caminho juntos. Estamos numa fase agora de consulta às comunidades, de consulta às paróquias, aos nossos organismos, às quase paróquias, comunidades, movimentos. É um caminho muito bonito de participação de todos. E em breve estará sendo realizada a síntese do trabalho que é realizado nas comunidades, nas paróquias, nos movimentos, nas organizações. Nós agradecemos desde já a participação de todos e agradecemos as nossas lideranças por este trabalho realizado. Nós queremos apresentar para todos uma orientação sobre o trabalho de síntese. Para isso, nós precisamos verificar algumas orientações. Organizamos uma série de slides que nós vamos passar a apresentar agora, de orientações para a elaboração da síntese paroquial. Esse trabalho que começa a ser realizado agora para que possamos realizar a síntese da arquidiocese. Alguns esclarecimentos iniciais que nós precisamos apresentar para todos. Em relação ao objetivo. O objetivo dessas orientações é disponibilizar às paróquias, às quase paróquias, às áreas pastorais, às comunidades, aos grupos de presbíteros, aos diáconos, religiosos, religiosas, aos organismos, movimentos, serviços, à RCC, a novas comunidades, ao Seminário São José e outras organizações da nossa arquidiocese, a sociedade civil, através das entidades, associações, sindicatos e outras organizações, e a todos os irmãos e irmãs que desejam participar desse processo sinodal, um guia de orientações. Isso para facilitar a elaboração da síntese, seguindo um esquema que possa contribuir também para a futura elaboração da síntese arquidiocesana. Nós organizamos este trabalho através de algumas fontes especiais. A primeira fonte que nós nos servimos é o Vadimécum para o Sínodo, no seu apêndice B. Ali nós encontramos uma série de orientações para a elaboração dessa síntese. Depois, outra fonte que nós nos servimos é a cartilha, O Caminho para o Sínodo. Esta cartilha que foi elaborada pela nossa arquidiocese, ali nas páginas 11 e 12, que traz algumas orientações muito importantes, muito precisas e preciosas para o nosso trabalho. Passamos, então, a essas orientações para a elaboração da síntese paroquial. Como introdução, nós queremos dizer que essa síntese paroquial será o fruto do processo de participação e de escuta do povo de Deus, na realização da sua fase paroquial, deste sínodo que o Papa Francisco nos convoca sobre a sinodalidade na Igreja. A síntese, ela deverá ser elaborada por uma pequena equipe paroquial, que vai procurar ser fiel àquilo que foi falado nos encontros de escuta. As orientações para a realização dos encontros de escuta, na sua fase paroquial, estão nessa cartilha preparada pela Arquidiocese, Caminho para o Sínodo,
rumo à sinodalidade da Igreja, nas páginas 11 e 12. Convém recordar aqui que a síntese paroquial ela deve conter até 6 páginas. Pode ser 4 páginas, 3 páginas, 5 páginas. Não pode exceder a 6 páginas. E que deve ser encaminhada para a equipe arquidiocesana até o dia 20 de março, através deste endereço de e-mail que vocês têm aí no fim do slide. É preciso procurar, então, realizar este trabalho o mais breve possível, porque o nosso tempo já está bem avançado. Lembramos o tema do sínodo: para uma igreja sinodal, comunhão, participação e missão. Sobre este tema, já foi apresentado um trabalho muito bem elaborado através de uma live sobre essa temática. E aqueles que desejarem poderão aprofundar ainda mais sobre este tema, lembrando que o que a igreja deseja é que caminhemos todos juntos, através dos conselhos, através das nossas organizações, procurando não ter simplesmente uma decisão concentrada nas mãos de algumas pessoas, mas que as decisões sejam partilhadas, que nós possamos refletir juntos, caminhar juntos como igreja. Há uma pergunta fundamental neste processo de escuta, neste processo que nós estamos realizando. Essa pergunta fundamental é: uma igreja sinodal, ao anunciar o evangelho, caminha em conjunto. Como é que este caminho em conjunto está acontecendo hoje na sua igreja local? Que passos é que o Espírito nos convida a dar para crescermos no nosso caminhar juntos? Essa pergunta fundamental nós encontramos aí no documento preparatório número 26, e também encontramos nesta cartilha que já foi apresentada, elaborada pela Arquidiocese. Para ajudar a responder a essa pergunta fundamental, foram elaborados 3 tipos de questionários que podem ser acessados aí neste link que aparece no fim deste slide. Ali você vai encontrar, então, uma série de perguntas desmembradas desta pergunta fundamental apresentada pela organização dos trabalhos do Sínodo. Perguntamos agora o que deve conter na síntese paroquial. Será elaborada essa síntese paroquial através da pequena equipe da sua paróquia, da sua comunidade, quase paróquia, do seu movimento, da RCC, das novas comunidades, do seminário, todas essas organizações aí. Então, nesse trabalho de síntese, em primeiro lugar, será necessário haver uma identificação dos participantes. Quem fez parte dos encontros de escuta? Então, se foi uma paróquia, ou uma quase paróquia, uma área pastoral, uma comunidade, se foi um grupo de presbíteros, um grupo de diáconos, um grupo de religiosos, religiosas, se foi um movimento específico, qual movimento que foi, se foi um serviço especial aí da igreja, qual o serviço que foi, se foi o grupo da RCC, das novas comunidades, do seminário, outro tipo de grupo aí da arquidiocese, ou se esse trabalho foi realizado em termos de sociedade civil, que associação que foi, que tipo de associação, foi uma associação de bairros, uma associação de voluntariado, uma instituição beneficente, se foi um tipo de sindicato, que tipo de classe é. Convém observar que não há necessidade de colocar o nome das pessoas que participaram desses encontros. Basta identificar que tipo de grupo é, como essas opções que nós apresentamos aí. Mas não tem necessidade de apresentar o nome das pessoas.
Quem ajudou a coordenar os encontros? Foram os delegados paroquiais? Foram os delegados pastorais? Outros tipos de liderança? Que tipo de liderança que ajudou a coordenar os encontros? Esses encontros que foram realizados para a escuta, para a resposta dos questionários. Outra questão: que tipo de questionário que foi aplicado? Nós já dissemos que foram elaborados 3 tipos de questionários a partir daquela pergunta fundamental. Então, o primeiro questionário foi um questionário destinado às lideranças da igreja, aos cristãos leigos e leigas que estão inseridos em atividades pastorais. O segundo questionário também é destinado a leigos, leigas, mas sem um vínculo especial de atividade pastoral. São aqueles que vão à igreja, que participam, né, que estão ali. Um terceiro questionário é um questionário destinado à sociedade civil. Então, a pergunta aí é: o que deve se responder é: quem ajudou, que tipo de questionário que foi aplicado? Que tipo de questionário? Um desses 3 tipos aí. Os tópicos e perguntas abaixo não são propriamente as perguntas dos questionários formulados para o processo de escuta. Elas estão colocadas aí apenas para orientar a redação da síntese. E não há necessidade de responder a todas as perguntas que seguem. Essas perguntas, elas são indicativas. Então, nós vamos passar agora a uma série de perguntas, como dissemos, não se relacionam diretamente com o questionário, mas são perguntas que nós elaboramos para ajudar no trabalho de síntese. A primeira, quanto à participação no processo de escuta. Então, nós temos aí uma série de perguntas em relação ao processo de escuta. Em termos desse processo de consulta, quais foram os principais dados, os principais passos dados na paróquia? Quais foram os principais dados, os principais passos que foram dados na paróquia? Depois, quais foram as principais questões colocadas? O que se fez para envolver o maior número possível de participantes e para se chegar às periferias? Em números aproximados, qual a percentagem de pessoas na paróquia que participou de uma forma ou de outra? Houve grupos de pessoas cuja participação foi especialmente digna de nota? Houve grupos específicos de pessoas que não participavam da comunidade, da paróquia, do seu grupo, por alguma razão? Então, esse é o primeiro conjunto quanto à participação no processo de escuta. Depois, algumas considerações sobre o ver a realidade, segundo o que foi debatido aí nessas reuniões. Algumas perguntas para ajudar a essa elaboração da síntese. O que foi mais significativo em toda a experiência da consulta? Quais os pontos altos e os pontos baixos, ou as consolações e desolações? Que disposições, atitudes ou sentimentos se pôde notar? Quais as tensões ou desentendimentos que surgiram do processo de escuta? Quais os temas ou questões que deram origem a diversos pontos de vista? O que foi particularmente significativo, surpreendente ou inesperado? Que histórias particulares ou experiências da vida real foram especialmente comoventes? E por quê? Quais os pontos de vista que parecem ter forte ressonância? Que pontos de vista foram menos mencionados?
mas que são interessantes e dignos de nota. Agora passaremos algumas considerações sobre o discernimento. Seria uma espécie assim de uma iluminação, não? Desse trabalho todo do ver. Em geral, o que é que o Espírito Santo inspirou a comunidade a ver acerca da realidade atual da sinodalidade da igreja local, incluindo as luzes e sombras atuais? O que é que os participantes disseram sobre áreas onde a igreja necessita de cura e conversão na sua vida espiritual, cultura, atitudes, estruturas, práticas pastorais, relações e saída missionária? Em geral, quais foram os frutos que o Espírito Santo produziu através dessa experiência? Que novas perspectivas ou novos horizontes foram abertos a partir dessa atividade? Algumas considerações agora sobre o agir sinodal. Então, uma questão um pouco maior assim, né? Como é que o Espírito Santo está convidando a sua instituição, paróquia, quase paróquia, área pastoral, comunidade, o grupo de presbíteros, grupo de diáconos, grupo de religiosos, religiosas, os organismos, movimentos, serviços, RCC, novas comunidades, o seminário, outras organizações da arquidiocese, também as organizações da sociedade civil, entidade, associação, sindicato. Então, o que é que o Espírito Santo está convidando agora a Arquidiocese de Uberaba para crescer em sinodalidade? Quais os sonhos, desejos e aspirações para a igreja que os participantes se referiram? Com base na fala dos participantes, que passos é que a igreja se sente chamada a dar para se tornar uma igreja mais sinodal? Quais são os próximos passos a dar pela nossa paróquia, associação, sindicato, movimento, serviço eclesial, no caminho da sinodalidade, em comunhão com toda a igreja? Então, quais são os próximos passos que nós somos chamados a dar? Depois, nós podemos colocar alguns anexos, além daquelas até 6 páginas, podemos acrescentar alguns anexos, né? Além das 6 páginas previstas para a síntese, é possível apresentar, então, alguns outros materiais, tal como algumas imagens, fotos, vídeos, histórias, expressões artísticas, testemunhos pessoais, na medida em que ajudem a fazer sobressair a experiência e a contribuição dos participantes neste processo de escuta. Então, são anexos que podem ser colocados aí ao enviar a sua síntese, o trabalho de síntese aí que foi elaborado. Por fim, nós pedimos que nesta síntese seja apresentado o nome e o contato dos responsáveis pela síntese paroquial. Nós já dissemos antes que não há necessidade de colocar o nome dos participantes do encontro de participação. Mas agora sim, aqueles que ajudaram a elaborar a síntese, para que oportunamente, caso seja necessário, a gente faça algum contato para algum esclarecimento. Então, o nome e o contato apenas dos responsáveis pela síntese paroquial que elaboraram, então, essa síntese. Nós queremos desejar um bom trabalho a todos, um bom trabalho a todas que têm se empenhado neste trabalho de elaboração da síntese, para que depois, esse material todo chegando, nós possamos
realizar a síntese geral da arquidiocese. Há uma equipe responsável, há uma equipe que está trabalhando essa questão da síntese. Tendo terminado, então, essa exposição dos slides, não temos mais necessidade agora dos slides. Se alguém desejar rever, então o vídeo estará à disposição e também nós enviaremos essas orientações numa forma esquemática, no Word, para as lideranças que vão elaborar as suas sínteses paroquiais. Agradecemos o trabalho de todos, que Deus possa ir abençoando, fortalecendo o trabalho e cada vez mais abertos à ação do Espírito Santo, que nos orienta a sermos uma igreja sinodal. Abraços a todos e bom trabalho. Muito obrigado.